Histórias que nós temos que contar. Felicidade é mesmo amor, é impossível ser feliz sozinho. A primeira vida era cidade. Agora eu já sei da onda que se do mar e das estrelas que podemos contar. O amor me faz compreender quanta noite vem nos envolver. Bom dia, gente. Vamos pegar a folhinha, as duas folhinhas, né, que eu passei que a Suzana mandou para vocês na Agenda Edu, né, logo que começou essa coisa de quarentena. Eu até gravei um vídeo, né, para vocês. Eu gravei um vídeo respondendo tudo isso, mas eu não sei como e quando vai chegar. Então, essas duas folhas, olha só, caso vocês não tenham como imprimir as folhas, vocês podem copiar, gente, para o caderno, tá? Não tem problema vocês, eu não tenho, professor, o que eu vou fazer? Eu vou morrer. Não, você não precisa morrer por causa disso, né? Pode copiar, uma boa, né? Não me incomodo, não. Tá? Então vamos lá, Gabriel Lúcio Filho está aqui, Breno está aqui, João Basílio está aqui, Rafael Cuba está aqui, Hugo, Gabi, Rafael Duque, Igor Monteiro, Maria Eduarda, Maria Júlia, Biazinha, Zion, Kaique, Jean, Davi Braga e Natália Larúbia. Bom dia a todos. Turma, tá todo mundo com a folhinha aí? Todos estão com a folha aí? Coloca um joinha. Falar em joia, cadê Rafael Joia, gente? Que eu não vejo mais Rafael Joia. Então tá. Gente, vocês que não estão com a folha, vocês não estão com a folha por quê? Eu tô procurando. Ah, tá. Né, Gabi? Deixa ele comigo. São só duas, né, professor? Sim, são duas. Ah, tá. Então já achei Ó, aqui. olha aqui, o Cuba. A primeira, ó. Essa daqui, tá vendo na sua tela? Sim, sim. Né? E a outra. Achou? Achei as duas. Gente, vocês têm que ver a loucura que é com o sexto ano. Sexto ano, eu sou de redação, né? Gente, eu pego a folha, aí é só eles olharem como o nome do professor, né? Tio, a minha folha sumiu. Eu, procurem pelo nome. Tio, a minha folha sumiu. Procurem pelo nome. Tio, a minha folha sumiu. Leiam o nome, o meu nome. Procurem o nome do professor e a matéria lá em cima. Loucura. Ó, Hugo, você, quando não tem como imprimir, você copia no caderno, ué. Eu não me incomodo, gente. Quando o aluno não tem como imprimir a folha, é só copiar no caderno. Vocês acham que eu nunca fiz isso na minha vida? Várias vezes eu fiz isso. Vocês acham que meu pai sempre tinha dinheiro quando eu estudava? Às vezes não tinha como. Eu copiava no meu caderno. Ó, é... então tá tudo certo, é. Olha só, turma, antigamente, né? Antigamente as moças chamavam-se mademoiselles e eram todas mimosas e muito prendadas. Não fazia anos, completavam primaveras em geral 18. Olha isso, gente. Quantos anos você tem? 18. Não, quantas primaveras você tem? Os janotas, mesmo sendo rapagões, faziam-lhes pés de alferes, arrastando a asa
mas ficavam longos meses debaixo do balaio. Com base nos estudos de variantes linguísticas, compreende-se que a variante apresentada no fragmento é geografia, histórica, estilística, social, geográfico, social. Histórica. É Histórica. histórica, né, turma? Está em negrito aqui, é histórica. Primeiro que já começa com o texto, né, antigamente. Começa a falar dos termos que eram usados, né, de como que os homens tratavam as mulheres, de como nós falávamos, né, gente, eu acho isso tão bonitinho. Só que tem coisa que é esquisita, por exemplo, se a gente parar para analisar, vamos raciocinar comigo, turma. Olha aí, Cuba. Cada Não, estação, cada eu estação, não entendi. olha só, analisem comigo sobre a questão de quando nós falarmos assim, eu estou fazendo 18 primaveras. Todo mundo está prestando atenção? Sim. Sim. Só que nem todo mundo nasceu na primavera, porque cada estação do ano são 4 meses. Eu, por exemplo, nasci no verão. Então, eu estou completando 18 primaveras. Eu deveria falar, eu estou completando 18 verões. Né? Estou. Porque não tem como estar. Estou. Nosso chat bombando. Vamos lá. Gente, vocês não têm noção como é a aula do 9º ano. A aula do 9º ano bomba. Então, olha só. No caso, é histórica. Vamos para a próxima. Em Portugal. Culpa, gostaria de ler? Tudo bem. Então vamos à leitura, por gentileza. Tá bom. Em Portugal, você poderá ter alguns probleminhas se entrar numa loja de roupas desconhecendo certas sutilezas da língua. Por exemplo, não adianta pedir para ver os ternos, peça para ver os fatos. Paletó é casaco, meias são peúgas, suéter é camisola. Mas não se assuste, porque calcinhas femininas são cuecas. Não é uma delícia? Isso são um pouco errado. Muito errado. Muito errado. Muito... Agora vocês vejam, gente, o que é a língua, né? O que é a língua em si. Né? Nós falamos português, Portugal fala português, mas as palavras têm significações diferentes. E com isso vai fazendo com que gere um grande conflito se nós não estivermos contextualizados com a situação, né? Já imaginaram, gente, isso? Minha mulher, aqui no Brasil, se alguém não soubesse, minha mulher usa cueca, né? Como tá? Por mais que algumas mulheres, sei lá, por questão de conforto, não é essa questão. Se nós chegássemos e falássemos, minha mulher usa cueca, como é que seria isso, né? A confusão que iria gerar nessa situação toda. O texto destaca a diferença entre o português do Brasil e de Portugal quanto ao vocabulário, né? As palavras elas mudam sentido, significado. O Breno, você é do Rio Grande do Sul? Você é da região sul? Não. Você é de que estado? Você não é do Rio? Não, eu literalmente sou do Rio. Então você criou um idioleto, né? Porque o seu sotaque é como se você tivesse um sotaque que não fosse carioca. É como se você misturasse vários sotaques e criasse um único. O nome disso é idioleto. Eu pensei que você fosse do Rio Grande do Sul, algum estado do Sul. Tem um amigo assim também, que ele fala de uma forma que parece que não é carioca, e ele criou um idioleto. Gente, alguém poderia declamar para mim o Manuel Bandeira? Eu posso? Pode, claro. Questão 3. Manuel Bandeira escreve: a vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros. Vinha da boca do povo na língua errada do povo. Língua certa do povo. Porque ele fala gostoso o português do Brasil. Ao passo que nós, o que fazemos? É maquiar a síntese luciada. Macaquear. E no caso aí é a sintaxe lusíada, né? Lusíada é uma característica do povo português.
Por quê? Porque quando a gente estuda gramática, nós não estudamos a gramática do Brasil, nós estudamos a gramática portuguesa. É por isso, turma, que às vezes é tão complicado você entender gramática formal, porque a gramática formal está mais voltada para o português de Portugal e não para o português do Brasil. Então, eu ouço muito aluno falando assim para mim, para que eu tenho que estudar isso? Eu posso falar de qualquer jeito, eu posso me comunicar. Só que esse aluno tem que entender que existem vários estágios do próprio português. Você pode realmente usar coloquial, mas já tem algumas situações da sua vida, você vai ter a necessidade de usar o português formal. Né, turma? Você não vai chegar a uma igreja e ficar chamando o teu pastor de essa forma que vocês têm hoje em dia de se referir ao outro, pô, viado, pô, cara. Você não vai chegar o seu líder religioso a um padre e falar dessa forma. Né? Então, isso não existe, não existe. Não vai chegar o presidente da República, por mais que ele mereça, falar com ele com falta de respeito. Isso não existe, né, primeiro? Então, no caso, macaquear, né? O Breno leu macacar, mas no caso é macaquear. Nos versos 6, 7, 8, Bandeira critica e denuncia o desapreço às formas populares de expressão. Por que ele fala gostoso em português do Brasil? Ao passo que nós, o que fazemos? Então, no caso, é falso. Língua certa do povo e a sintaxe lusíada representa no poema os níveis de fala, seja os modos variados de um indivíduo usar a língua de acordo com o meio social, cultural em que ele vive. Verdadeiro, gente, né? Exemplo, se um menino, uma criança, né? Vamos pegar o exemplo da criança. Se uma criança for educada, pessoas que não aceitam tipo de gíria, essa criança ela não vai falar gíria. Se uma criança é educada em um ambiente onde é comum aquele tipo de gíria, a criança vai projetar, né? Ela vai absorver aquele vocabulário e ela vai começar a falar gíria. Ela está errada? Não, ela não está errada. Ela está se comunicando. Só que ela está se comunicando da forma que ela teve oportunidades, né? Eu já falei isso para vocês uma vez, né? Para vocês foi o primeiro ano do Jabu, o outro primeiro ano da escola. Mas o meu sobrinho, ele falava sempre bonitinho, bonitinho, que eu achava bonitinho, né? Até porque o meu bonitinho você não pode achar. E daqui a pouco ele começou a falar umas coisas assim, pô, maluco, se liga no bagulho. Aquilo para mim foi, eu ouvi aquilo assim, pô, por que você está falando assim? Meus amigos falam assim. Caramba, os amigos desconstruíram um professor. Né? Porque os amigos falam assim, o professor está ali ensinando, assim, não, fala assim mesmo, não está entendendo, não quer. Quem com porco se mistura, farelo come, né, gente? Mas eu posso ser o porco também, né? Porque eles podem falar que eu sou porco. Pode ser contrário a situação. Os versos 1 e 2 buscam retratar a forma como o falante adquire a linguagem culta, primeiramente por meio de contato com as pessoas próximas e depois a aprimorando com a leitura de jornais e livros. Falso. O verso 8 estabelece uma relação com a língua portuguesa falada em Portugal. Verdadeiro. O gostoso português do Brasil no texto faz uma referência à língua padrão usada hoje pelos brasileiros. Falso. Eu não é do brasileiro, né, gente? É de Portugal. Então, falso, verdadeiro e falso. Número 4. Você pode ler para mim, Hugo, por favor? Alguém poderia ler para mim, gente, por gentileza? É a número 4? Sim. Sabe-se que no Rio Grande do Sul os guris brincam com pandorga. Em São Paulo as crianças brincam com papagaios. E no Paraná os piás brincam com pipas ou raias. Com base nos estudos de variantes linguísticas, podemos dizer que na frase anterior temos a presença da variante linguística regional. Seria regional, né, turma? Por quê?
porque o nome muda de região para região, né? Sei lá, tangerina, mexerica, muda, né? O próprio empim, nós conhecemos como empim. Outros falam mandioca, outros falam macaxeira. Tem algum outro nome, turma, que vocês conhecem, que aqui tem um nome, em outra localidade do Brasil tem outro? Alguém gostaria de citar? O pão francês. Em francês, né? Aqui é pão francês. Aí lá Tem no Rio Grande do Sul eles chamam baguete, de tem cacetinho. caquetinho, né? A questão 5, turma. Você consertou o vazamento do barco? Não. Pensei que você tinha consertado. A linguagem da tirinha revela o uso de expressões linguísticas e vocabulários. Eita, eu comi aqui a concordância. E vocabulários próprios de épocas antigas. O uso de expressões linguísticas inseridas no registro mais formal da língua. O caráter coloquial expresso pelo uso do tempo verbal no segundo quadrinho. Pensei que você tinha consertado. O verbo é o que está errado. Como é que seria o correto aí, gente? Tivesse? Tivesse. Então, o tinha, eu até posso falar numa situação semântica, numa questão de contexto semântico, né? Numa questão de coloquialidade. Mas o que pede a gramática normativa seria tivesse. Então, é a letra C de casa. Analise das afirmações abaixo relativas à variação linguística. Número 1. Uma característica de todas as línguas do mundo é que elas não são unas, são uniformes, apresentando variedade. Sim, gente, né? Cada língua vai ter uma variação. Né? Isso aí todo mundo sabe. As línguas mostram formas variadas, entre outras razões, porque a sociedade é dividida em grupos sociais. Sim, né? Tem um grupo que vai falar, o surfista vai falar diferente do evangélico, que vai falar diferente do funkeiro, que vai falar diferentemente do roqueiro, que vai falar diferente do público gay, que vai falar diferente do público do candomblé, que vai falar diferente do advogado. Cada grupo tem uma forma de falar, né? Na escrita, há sempre interlocução, enquanto a fala ocorre fora dela. Não, gente, na escrita não é sempre forma de o outro estar falando. As variedades linguísticas sofrem um julgamento social. Sim, as pessoas julgam, né, gente? As pessoas, elas menosprezam a linguagem de uma outra, né, pessoa falando que não seja a sua. Variantes diafásicas são as que mostram diferenças de uma região para outra. Não, no caso aqui, de variantes de uma para outra, são as diatópicas. Turma, eu não expliquei isso para vocês. Vai ter uma hora que eu vou explicar isso para vocês, tá? As variantes diatópicas, variantes diafásicas e variantes diastáticas. Isso é matéria de variante linguística. Eu vou explicar para vocês isso. Então, no caso, as que estão corretas é a letra D, porque aqui não são diafásicas, são diatópicas, tá? Sobre a variação linguística, é correto afirmar-se que não se verifica na sociedade em geral a crença sobre maior prestígio de determinada variedade linguística em detrimento de outras. Na história do idioma, as variedades indicam o empobrecimento progressivo da linguagem. Nossa! É exatamente ao contrário, né? Se eu estou tendo variedade, eu vou ter um enriquecimento de linguagem. A C é a que está correta, né? No contexto social, alguns casos de variação linguística recebem mais carga de avaliação negativa que outros, sim.
Eu tento falar que uma língua, eu faço uma comparação, né? Que uma língua é mais correta que a outra. Na escrita não se admite qualquer variação linguística, pois somente na modalidade oral é que isso pode verificar. Sim, gente. Né? Na questão oral, não vai ser na escrita. Sociolinguisticamente, alguns textos podem ser considerados linguisticamente corretos, porque respeitam a norma culta da língua. E outros, ao contrário, são considerados incorretos, porque não obedecem às normas gramaticais. Existiria isso, turma? Não, né? Todos os textos, aos olhos da linguística, da sociolinguística, vão ser corretos, aos olhos da gramática, que não. Mas aos olhos da linguística, sim. Então, no caso, a opção C, né? Número 8. Em situações de formalidade, é conveniente evitar o uso de linguagem informal. A frase abaixo que se mostra inteiramente formal é: olha isso, gente, a gente não precisa ganhar muito para ser feliz. Não, isso aqui não é formal. Se eu tivesse lá, visitaria mais museus. Se eu estivesse, né? Me diga, já começou com pronome, diga-me, né? Viajasse eu mais vezes, comprava mais roupas. Se eu viajasse mais vezes, compraria mais roupas. Sempre que podemos, nós os visitamos. LTE. Alguma dúvida nessa 8, turma? Deixa aqui no nosso chat, né? Que vocês. Olha quantas pessoas, 25 alunos nesta turma. Meu Deus, como eu estou feliz. Alguma dúvida aí, primeiro ano? Não! Quem é que está gritando, gente? Essa pessoa que está gritando é quem? Sou eu, professor, de brincadeira. Ah, você? Eu pensei que você sabe quem? Eu pensei que fosse a Lohane. Ou a voz me lembra, sabe quem? A voz me lembra a Natália. Só que a Natália não faria isso. Lohane não tá nem em sala, se não me engano. Eu estou vendo que a Lohane não frequenta as minhas. Ela frequenta algumas aulas? Eu acho que não, não tenho. Saudades de Lohane. Eu vou criar uma hashtag Volta Lohane. Entendi, Maju. Você já tinha me falado até isso um dia, né? Número 9. Quem poderia ler para mim o número 9? Posso de novo? Pode. Estou, Eduarda, a carente. É Vamos sempre vendo. necessário que as circunstâncias em que as palavras forem proferidas sejam de algum modo apropriadas. A linguagem é entendida na perspectiva da pragmática como uma atividade intersubjetiva e intencional. Desse modo, as práticas discursivas são as linguagens em ação que os indivíduos produzem sentidos e posicionam em suas relações sociais do dia a dia. A linguagem que processa entre falantes e interlocutores é sempre uma linguagem social, que produz ações e consequências. Estas ideias acerca da linguagem e das práticas discursivas têm como base a teoria dos atos de fala desenvolvida por Austin, em 1976, e que é possível fazer através do dizer. É correto afirmar sobre a polidez da comunicação alternativa à letra E. Obrigado. Então, olha só. No caso aqui, gente, seria a letra C, né? Uma situação comunicativa, os indivíduos manifestam apenas em sua própria face e não do grupo a que pertencem. Por quê, gente? Porque quem está falando não é o grupo, quem está falando é você. Você pode fazer parte de um grupo, você pode representar um grupo, mas no momento da fala, quem é que está falando? Número 10. A afirmativa destoante do que constitui como texto falado ou escrito em qualquer língua natural é o conhecimento de bom número de palavras dicionarizadas de qualquer língua satisfatório e bastante para a produção de textos de uso corrente nas relações interacionais. Gente,
Por mais que você não tenha muitas palavras, né, no seu léxico e até mesmo no seu vocabulário, você consegue fazer um texto. Tem aluno que fala assim, ah, não sei escrever, eu não tenho jeito para isso, né? Tem aluno que fala muito isso. Só que aquilo, a própria linguagem simples, desde que ela esteja padronizada, né, acaba estando certo. Você não precisa ficar escolhendo palavras que você não tem domínio, né? Uma vez eu li uma redação que um aluno colocou várias palavras que ele não tinha domínio e depois ficou desconexa, né? Se bem que eu conheço vocês em redação, né, que eu fui professor de vocês em redação ano passado, então eu sei como funciona o negócio aí, né? Alguma dúvida aqui, turma de variação linguística? Não. Então vamos para a próxima. Rafael Cuba está parecendo um gato. Ó, agora é a próxima folhinha, tá? A folhinha do dia 19 de março. De gato não tem nada. Doido, cara. Nenhuma. Hein, professor? Maria Eduarda, você é doida? Eu já te falei que eu estou com saudade. Que eu estou com saudade de todos. Cuba, não esquenta para essas pessoas. Essas pessoas, elas são recalcadas, tá? Recalque é assim mesmo. Recalque é lixo. Então, olha só. Também. Obrigado, tá, Maju? Também estou com saudade de você. Identifique a frase que a função linguagem predominante é a função referencial. Turma, lembrando que ok, maravilhoso. Que a função referencial ela está voltada para a questão do jornal, para o texto informativo. Todo mundo lembra disso? Coloca um joinha aqui na tela, bem bonitinha para eu printar e colocar no status do meu WhatsApp. Coloca um joinha. Isso, coloque mais um joinha. Isso. Mais joinha. Bia, coloca um joinha. Todo mundo colocando um joinha. Ok. Tem outros que não quiseram colocar joinhas, né, porque são antissociais, mas eu respeito. Então vamos lá. Então vamos identificar a frase que é a função de linguagem predominante é a função referencial. Siga o meu exemplo. Você diz, estou muito animada com o meu novo emprego. Sim, existem 3 acentos gráficos na língua portuguesa. É uma referência, né, gente? Geralmente a gente vai ter isso em texto de gramática. Bom dia. Então, olha só. Não entendi nada, gente. A Suzana deu bom dia, vocês bom dia, bom dia. Eu pensando, mas eu já dei bom dia, que maluquice é essa? Então, qual é a função da linguagem presente na frase? Ligue agora, não perca oportunidade. Aqui no caso, gente, é um tipo de linguagem que nós encontramos na própria publicidade, nas próprias propagandas, nos comerciais. Então, é uma função apelativa. Lembra daquilo? Compre batom, seu filho merece batom. Gente, essas funções de linguagem, elas são tão influenciadoras, né? Que vocês acreditam, existem a Bala House. E aí, turma, tinha um comercial quando eu era criança da Bala House, que era um alívio refrescante, que quando você chupava a Bala House, você flutuava. Aí eu fui à padaria com meu pai e falei assim, aí eu comecei a chorar, porque eu estava chupando a bala e não flutuava. Aí meu pai, porque você está muito gordinho. Gente, acabou aquilo, acabou com a alegria de uma criança. Vocês vejam o que esses comerciais são capazes de fazer, principalmente em uma criança, né? Então, olha só, turma. Aqui, no caso, seria a função apelativa, porque é uma apelação, é um apelo a você comprar um produto.
Com qual elemento da comunicação está relacionada a função metalinguística da linguagem? Turma, metalinguística, linguagem da linguagem. Por que a língua portuguesa é metalinguística? Porque eu aprendo o que eu falo e, ao mesmo tempo, eu ensino o que eu falo. Eu vou ao cinema assistir a um filme que fale sobre o cinema. Eu vou ao teatro assistir a uma peça que fale sobre teatro. Eu leio um poema que fale sobre poema. Eu me identifico com uma poesia que fale sobre poesia. Eu escuto uma música que fale sobre música. Gente, eu tenho uma música que fala assim, que fale de, eu me esqueci, mas é uma cantora que fala assim: quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda. Não sei se vocês ouviram isso. Então, ela está falando do canto, ela está cantando e falando do canto. Então, isso também é um exemplo de metalinguagem. É igual Red Bull, gente, é isso aí. Olha só, turma. Então, é o código, né? Eu falo português usando o código que é português. Diferentemente, gente, da Inglaterra. O código da Inglaterra vai ser o inglês. O código da França vai ser o francês, né? O código da Argentina vai ser o espanhol. Indique quais as funções da linguagem presentes nas seguintes frases. Alô, alô, fática. 1995 foi um ano muito difícil para mim. No caso, emotiva ou expressiva. Que ódio, que raiva. Eu estou demonstrando emoção, né? Eu estou me expressando. Então, também, emotiva ou expressiva. Claro, não é mesmo? Fática. Então, estou tendo mais um exemplo de linguagem fática. Assinale as opções nas quais é usada habitualmente a função apelativa ou conativa da linguagem. Gente, a fática, em discursos políticos, eu vou estar falando diretamente, em horóscopos, em propagandas, agora dicionário não. Por que dicionário não? Porque dicionário é referencial. Então, no caso, é A, B e C. Professor, Oi. dicionário não seria metalinguística, não? O dicionário... O dicionário ele pode tanto ser metalinguística, como ele pode ser também, Cuba, referencial. Referencial porque ele está te informando sobre alguma coisa, certo? E Ah, metalinguística sim. porque você está... Às vezes pode ter duas, tá? Pode ter duas classificações. Então, ela pode ser metalinguística, porque ela está te ensinando, te ensinando sobre a própria língua, que no caso é o que você fala, você está estudando português, o significado, e você está se informando, então é uma referência. Tá? Ah, bom, entendi. Eu não sei quem é LC, Cuba. Não sei quem é LC. É porque vocês colocam siglas, gente, no nome, aí eu não sei quem é. É igual quando fala comigo, quando vocês querem falar comigo, quando desativar o microfone. Professor, oi, sou eu, Rafael. Sou eu, Rafael Cuba. Para eu poder saber, que aí tem alguns que estão salvos com nome de celular. Como é que eu vou saber, gente? Número 6. Em qual função da linguagem a ênfase é dada ao contexto comunicativo, tendo como principal objetivo informar o receptor da mensagem sobre um assunto específico? É a função referencial ou denotativa. O Cuba, voltando aí à questão da metalinguística que você está falando, o próprio dicionário, lembra quando a gente estuda figura de linguagem? Não é função de linguagem, figura de linguagem. Que a gente aprende que denotação é o sentido dicionarizado. Isso é mais uma explicação para reforçar a sua dúvida, Cuba. Hum.
Assinale as duas opções em que indicam características da função emotiva ou expressiva. É a letra A, gente, é pessoal, sendo utilizada a primeira pessoa do discurso, e no caso a C, a presença de interjeições que enfatizam o discurso. Número 8. Em qual função da linguagem a ênfase é dada ao código comunicativo, tendo como principal objetivo o uso de um código que possibilite explicar o próprio código? É a metalinguística, né? A gente aprende o que a gente fala, é metalinguagem. Deixa eu ver aqui. Isso aí, Maju, acertou, que bom. Gente, quem é que está com esse nome aqui? Capetinha, gente. Você chama as maluquices. Capetinha. Tem que colocar o nome de vocês, gente. É um nome normal. Imagina eu entrar aqui, o meu nome, professor Ronaldo Ferreira. Eu vou entrar, sei lá, como, sei lá, carecão, sei lá, espertão. Ah, gente, eu que maluquice. É capetinha. Quem é capetinha, gente? Ó, muda esse nome, hein? Eu é capetinha. Eu tenho aluno na sala com o nome de capetinha, era só que não faltava. Coisa doida, capetinha. Próxima, eu vou mandar você abrir o vídeo para eu saber quem é que tá com essa palhaçada. Não faltava capetinha. Aqui, ó, número 9. Qual das seguintes opções não se refere a uma característica da função poética? Privilegia a melodia e sonoridade das palavras? Sim. Utiliza uma linguagem elaborada e cuidada? Também. Utiliza uma linguagem denotativa? Não, né, gente? Denotação não. Se você está falando de poesia, sempre vai ser. Se você está falando de poesia, sempre vai ser conotação. Então é a letra C. Capetinha. Palhaçada, tudo faltava. Abram as câmeras aí, gente, para eu ver. Abram os vídeos aí, que eu quero ver o rosto de vocês. Bia tá ok, Rafael, ok. Kaique tá ok. Hugo, tá, Rafael Duque, tá O ok. indivíduo já saiu, professor. Ele já foi embora. Saiu e voltou com outro nome, né? Tem um Thiaguinho ali que eu não sei quem é. Pode ser ele, né? Deve ser o Thiaguinho. Para, moleque! Deve ser. Vamos para a próxima. Já pode desligar a câmera? Pode, por favor. Obrigado. Obrigado, tá? Vamos para a próxima questão. Leia aí para mim, Cuba, por favor. A biosfera, que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres vivos, divide-se em unidades menores chamadas ecossistemas, que podem ser uma floresta, um deserto e até um lago. Um ecossistema tem múltiplos mecanismos que regulam o número de organismos dentro dele, controlando sua reprodução, crescimento e migrações. Predomina no texto a função de linguagem, é referencial, né, gente? Porque está falando sobre um conteúdo, sobre um assunto, sobre um tema, né? Está te dando noções, além de te dar informações de um conceito. Geralmente a gente aprende isso nas aulas de biologia, nas aulas de geografia, né? Não, Breno, sim, eu sei disso. É algum aluno da sala de palhaçada.
Isso aí você pode ficar tranquilo, que seu professor já sabe. Agora, eu não estou me lembrando, gente, quem é Jean? Eu não lembro quem é Jean.